Bem, hoje nós vamos falar de um tema, alguns até já viram aí, teve um vídeo, eu me coloquei até na tela e gravei até um videozinho convidando as pessoas. Eu sei que hoje, dia de quarta-feira, é um dia que tem muitas atividades na igreja. Mas também sei que esse culto está sendo transmitido pela internet. Então, aquele irmão, aquela irmã que não está aqui porque está em outras ocupações, depois pode ver esse vídeo. Porque, ainda que nós não soframos com as consequências desse tema na nossa casa, pelo menos eu tenho certeza que a gente conhece alguém que passou ou está passando por uma situação de violência. Não é verdade? Quem conhece alguém que sofre violência na família? Glória a Deus, tem um bocado de gente que não conhece ninguém, não sabe de nada. Nem diz assim, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A panela está voando para um lado, a panela está voando para o outro. Ninguém conhece. Que bom, tem um bocado de gente abençoada que não vive perto de nenhuma situação assim. Mas, infelizmente, como pastora, eu atendo até muita gente vítima de violência. Mesmo crente. Que coisa, né? Pois é um assunto muito comum, é tabu, é pouco discutido na igreja. Alguns dizem que é um tema polêmico, é um tema necessário de ser discutido, porque Deus se preocupa com todas as coisas e fala sobre todos os temas. Não tem nada de novo na face da terra, já diria Salomão. Não tem nada novo, a gente está discutindo um bocado de coisa, muitos temas, né, que estão sendo assim, bem relevantes, como a violência intrafamiliar, tem sido muito discutida nesses dias. Mas a Bíblia não vê nada de novo, há muito tempo se fala, problema na família sempre existiu. Mas você diria que você é uma pessoa que age ou já agiu em situações de violência? Não precisa me responder, não. Você se vê uma pessoa violenta ou já agiu de forma violenta em algum momento? Normalmente não, a gente se acha muito tranquilo, muito calmo, porque tudo depende também do conceito que nós temos do que é violência, né? Ninguém grita, ninguém berra em casa, ninguém diz umas palavras, dá uns tapas por aí, joga alguns objetos quando está meio chateado. Ninguém. Nesse meio aqui não tem ninguém assim, ó. Glória a Jesus. Não, somos todos bem tranquilos, né? Que coisa boa. Isso é o fruto do Espírito em nós. Porque o fruto do Espírito é paz, não é assim? Amor, longanimidade, temperança, domínio próprio. Se a gente tem o fruto do Espírito, realmente, violência não existe na nossa casa. Porque basta frutificar no Espírito para que não haja nenhuma situação de violência. Mas, para a gente falar de violência na família, a gente tem que falar também sobre o que é, né? Família. Ah, mas família não é coisa tão simples. Todo mundo sabe o que é família. Pai, mãe, né? Filhos. Não é assim que a gente fala? Todo mundo sabe o que é família. Mas existem conceitos de família. Aliás, hoje tem até conceitos diversos. Tem até um conceito, eu até já falei um outro dia aqui. O ano passado eu falei sobre família mosaico. Né? A família mosaico é aquela família que tem um filho de um pai, né? O filho de outro pai, morando na mesma casa, mães diferentes, pais diferentes. É uma confusão. Irmãos que não são filhos do mesmo pai. Essas são as famílias, né? Mosaico. Mas eu quero falar sobre o conceito de família, pensando aquele que a gente sabe. A gente diz o que sobre família? Que família é a célula máter da sociedade. Não é assim que a gente diz? É a unidade básica da sociedade, que é formada por indivíduos com ancestrais comuns ou laços afetivos. Ou seja, família é aquela reunião de pessoas que têm laços consanguíneos, ou seja, descendência direta. Ou então, que é por laços de afetividade. O outro conceito vai falar, é um grupo de pessoas de mesmo sangue, a mesma coisa que eu falei anteriormente, ou unidas legalmente. Por exemplo, a minha sogra não tem relação sanguínea comigo, mas legalmente nós somos família. A língua inglesa deixa bem claro isso, por exemplo. Uma sogra em inglês é mother-in-law, mãe na lei. Sister-in-law, cunhada. Irmã na lei. Ou seja, a lei nos torna família. Então,
Quando a gente fala, né, de família, a gente vai falar também de função. A família ela tem uma função. Eu poderia dizer que a primeira função seria amor. A família nutre o indivíduo com amor. Uma coisa interessante sobre os seres humanos, porque qualquer outro bichinho, nós não somos bichinho. Os bichinhos, qualquer animal, ele nasce e ele pode sobreviver sem a figura materna, ou a maioria, pelo menos, não vou dizer qualquer, que é uma infinidade tão grande, né, uma diversidade tão grande de seres vivos, que eu não posso afirmar, não sou conhecedora profunda, que todos os animais são assim, mas a maioria deles, eles podem sobreviver sem o cuidado da sua mãe. Mas você já imaginou, um bebê consegue viver sem isso? Tem um bebê, coloca ele lá num cantinho, ele vai sobreviver? Não. Ele vai precisar ser cuidado, ser nutrido, ser amado. Ele vai precisar de afetividade. Então, o ser humano precisa disso. Então, a função da família é essa. Proteção e cuidados básicos. Para que um bebê se desenvolva, cresça, é necessário que a família lhe conceda tudo isso, através da figura do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, avós, vai dar para aquele ser humano que está sendo formado todas as condições para que ele se desenvolva. Uma outra função da família é a transmissão de valores, crenças e costumes. É em casa que a gente aprende um bocado de coisa, não é verdade? Às vezes as coisas não são tão boas, mas a gente aprende. Mas às vezes a gente aprende também valores muito importantes, como honestidade, educação, gentileza. A gente aprende em casa. Se comportar bem num ambiente público. Costumes como, por exemplo, ao se sentar na mesa, não colocar os pés na cadeira. Não é assim? A gente ensina em casa. Então, a família também tem essa função. Uma outra função é ensinar os filhos e discipliná-los, né? Ensinar a disciplina e ensinar os limites. Dizer que tudo tem limite. Ele não pode, uma pessoa não pode fazer tudo o que quer na sua vida. Ainda que às vezes, a gente diga assim, ó, a vida é minha, eu faço o que eu quero. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Inclusive, sobre liberdade, uma coisa importante da gente saber, que ser livre é fazer o que é necessário e não o que a gente quer fazer. A gente faz, quando a gente é livre, a gente faz o que é preciso ser feito e não o que a gente quer fazer. Isso é baderna, isso é anarquia. E a família vai ensinar a criança como se comportar, o ser humano. Então, o que você é hoje é resultado do que você aprendeu com os seus pais, com quem lhe criou, com o seu cuidador. Pode não ter sido pai e mãe, pode ter sido avós, pode ter sido pais adotivos, mas você aprendeu sobre disciplina e limites com a sua família. Lembrando que família, tem um conceito mais amplo que eu não trouxe, família pode ser qualquer grupo que cuide um dos outros, mesmo que não tenha laço de consanguinidade ou ainda que não tenha uma relação pela lei. E a família tem a função também de socializar. É a família que nos ensina a viver em grupo. É na família que a gente deve aprender a respeitar o outro, ser gentil com o outro, dar um bom dia para o outro, pedir desculpa, pedir perdão. A família tem essa função de ensinar. E, por último, a provisão. A questão material mesmo é fornecer todos os recursos necessários para que o indivíduo venha se desenvolver de forma saudável e venha se tornar um adulto saudável. Agora a gente vai ver uma pequena encenação sobre, para a gente entrar no tema violência, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nas cenas que nós vamos presenciar. Oi, meu Deus. Bora lá, né?
Oi, pai. Como é que eu posso dizer? Você tá bem, né? Tudo bem? Então tá. Como posso dizer? O que é isso aqui? Meu boletim. De novo essas notas baixas. Foi por causa da professora. De novo a professora. Agora, geografia, qual foi agora de história? Português. Qual que é a outra agora? Mas foi a professora. 4.1. Você estava onde aqui agora? Estava onde na aula de geografia? Estava na rua, estava brincando aonde foi? Tava na sala. História 3.8. O nome disso sabe o que é? Retardo mental. Você é retardada. Simplesmente. Você é retardada. Isso é burrice. Isso é burrice. Infelizmente você não nasceu igual ao seu pai, meu filho. Não nasceu. Assim, você é igual a sua mãe. Igualzinho a sua mãe. Burrice e retardado, você é a mesma coisa. A mesma coisa que ela. Leva isso aqui. Leva isso aqui. Mãe! Meu Deus do céu. Eu quero saber que baixaria é essa aqui. Porque... Espera ainda. Que eu estava chegando, era da minha célula. Eu quero saber que baixaria é essa aqui. Porque a menina tirou nota baixa, agora é isso aqui, agora é? E tá doido. Eu quero saber. Porque a menina, agora disse também, lindo. Ó, marcando baba. Não vai. Não vai para lugar de me dê, essa porcaria. Não vai para lugar nenhum. Você está proibido. Você está me ouvindo? Agora, proibido. agora Está proibido. Não vai ligar para a cobra da sua mãe, aquela jararaca. Não vai mais para nada de sua família. Você agora vai viver para... E me dê. Vai viver para a gente. Me dê aqui. Essa conversa é velha. Essa conversa é velha. Não vai pro baba, que você quer me proibir. Você está achando que... Me proíbe porque eu sou sua mulher. Você está achando que você é minha mãe. Não, eu sou sua esposa. Por E isso você não vai. deveria ficar em seu lugar. Você deveria estar em seu lugar. É isso que você deveria. Você vai me bater. Você deveria estar em seu lugar. Você vai me bater agora, é? Tá precisando. Agora é o machinho. É a única forma de calar sua boca. Na igreja é glória a Deus, amém, aleluia, paz do Senhor, irmão. Dentro de casa é... Volte aqui, seu covardinho, crentinho de Araque. Volte aqui. Já perdi a minha paz. Porque eu estava na paz do Senhor Jesus, lá na minha célula. E agora você vem pra cá. Você não vai pra lugar nenhum. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu tô de saco cheio já dessa loucura. Você tá louco? Eu tô de saco O que é isso? O que é isso? Oxi! Você vai me agredir de novo, seu covarde! Pare! Você só sabe bater na gente? Você vai me agredir de novo, seu covarde! Não vai assim, não! Me solte, me solte. Pare! Não faz isso! Vocês duas são iguais, vocês merecem isso. Não faz isso! Depois que vocês são de crentes, eu odeio vocês! Aí pra menina! Outra coisa. Ó, volte aqui. A partir de hoje eu coloco tudo nessa casa. Dinheirinho acabou pra vocês duas. Você tá ouvindo? Para! Você tá ouvindo? Querendo colocar ordem Quer em mim? controlar agora as finanças dentro de casa, Acabou. E você vai pra onde? Mesmo. Cale sua boca. Ah, eu odeio Cale vocês! sua boca. Você vai pra onde? Não lhe interessa. Interessa sim. Pois vá, crentinho de Araque. Mal sabe ele que eu botei foi um aplicativo no celular aqui, ó, otário. Vamos. Que esse assai sou eu. Pois é, né? Aquela música do CSI. Virando a esquina. Tá ligando pra quem? Tá ligando pra quem? Vai pra onde? Vou botar aqui naquele modo que bota aquela voz. Eu sei onde você está. Eu estou lhe perseguindo, cuidado. Oxi. Um dia depois.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, está repreendido. Glória, aleluia. Do Senhor. Venha cá, nada. Me largue. Me largue. Vou picar a vassoura em sua cabeça. Não me largue, não. Me largue. Venha cá pra quê? Vem agora, vem cá que eu tô mandando. Me solta, Venha cá seu que eu tô nojento. Vem cá agora que eu tô mandando. Está repreendido. Não pode se negar, não. Não pode se negar, não. A Bíblia fala para não se negar. Então vem aqui. Me solta. Vem aqui agora. Não, que negócio de sair, não. Vem cá. Você me abusa várias vezes só porque eu sou sua esposa. Eu não sou obrigada, não. Não tem negócio de se negar, não. Sai. Essas são cenas que, infelizmente, acontecem em várias famílias. E na sua, o que é que tem acontecido? Pois é, a gente até ri de algumas coisas, mas é a realidade de muitas casas, né? E de muitas casas de cristãos, o que é mais triste. Não é verdade? E o que é, então, violência doméstica? Então, o conceito de violência doméstica é todo tipo de violência que é praticada entre os membros que habitam em um ambiente familiar comum. Pode acontecer entre pessoas com laços sanguíneos, como pais e filhos, ou unidas de forma civil, como marido, esposa, genro, sogra. Esse é um dos conceitos. A Lei Maria da Penha vai dizer o seguinte sobre violência doméstica, familiar. Na verdade, um conceito de doméstico, às vezes ele fica parecendo muito restrito, que parece que ele só acontece no ambiente de dentro da casa, né? Dentro do ambiente de casa. E a Lei Maria da Penha, ela amplia esse conceito. Apesar de chamar violência doméstica e familiar, ela vai falar dos espaços onde ela pode acontecer. Violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Aonde ela pode acontecer? No âmbito da unidade familiar, ou seja, dentro da própria casa, no âmbito da família, que necessariamente não quer dizer que vai ser dentro de casa, mas pode ser nas relações familiares ou em qualquer relação íntima de afeto. Ok? E interessante sobre violência familiar, que ela ainda é considerada violência familiar, mesmo que a pessoa não conviva mais com aquela pessoa que um dia viveu junto. Então, o ex-marido, né, a família do ex-marido, da ex-esposa, e se tem relações de violência, ainda é considerada violência familiar. Alguns dados sobre a questão da violência no Brasil. Eu acho que o mês passado foi bem enfatizado em todas as matérias, porque o mês de março é o mês da mulher. Normalmente, a gente sempre fala muito de violência no contexto feminino, porque em todos os anos, em todas as épocas da história, a mulher sempre foi ferida, sempre foi machucada. E aí, como começou tudo isso? Eu costumo dizer que a Bíblia diz, eu costumo referir ao que a Bíblia diz. Mas a gente vai ver que quando Eva pecou, e quando Deus, no final do dia, na viração do dia, veio para conversar com Adão e Eva, e Deus viu, claro que ele já tinha visto tudo, é só uma figura de linguagem para que nós entendamos no nosso tempo, na nossa forma de compreender, na forma humana de compreender. Deus disse alguns castigos. Para o homem, disse que ele iria trabalhar, do suor do rosto, iria ganhar o pão de cada dia. E para a mulher, ele disse, o teu desejo será para teu marido. Isso não é bênção. Isso não é bênção do Senhor. O desejo da mulher ser para o marido foi maldição. Então, desde a fundação do mundo, desde que foi criado Eva e Adão,
essa mulher vem sofrendo desde que o pecado entrou no mundo. Mesmo porque também Deus disse, de ti nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então, aí tinha um que estava interessadíssimo em destruir a mulher. E o nome dele, a gente sabe muito bem que é Satanás. Ele estava empenhado em impedir que se cumprisse o que Deus disse que aconteceria, que nasceria da mulher aquele que esmagaria a sua cabeça, como aconteceu com o nascimento do nosso Senhor Jesus. Então, a mulher ela vem sofrendo. E esse ano, de fevereiro de 2017 até fevereiro de 2017, não, desculpa, era de fevereiro de 2018, eu botei ali errado. Até fevereiro de 2019, cerca de 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento. Aquilo que a gente viu aqui, aquela agressãozinha de pegar no pescoço, não é? 1,6 milhão de mulheres. Eu tinha até pensado em trazer o relógio da violência. Existe um site que tem um relógio da violência, onde você vai vendo atualizados números de quantas mulheres elas vão sofrendo abuso, espancamento, morte de mulheres. É muito grande. 600 mulheres por dia, por segundo, uma infinidade de mulheres sofrendo violência. Estou dando ênfase a esse tema aqui agora de mulher, mas a gente vai ver mais adiante que a violência não é só contra a mulher. Certo? 22 milhões de brasileiras, ou seja, 37,1%, passaram por algum tipo de assédio. Assédio também é violência. Assédio é olhar para a mulher como um objeto. A mulher passa na rua, fala de alguma forma desrespeitosa, como se ela não fosse nada, né? Não olha para a mulher com respeito, lhe fala palavras de baixo calão, fala insinuações maldosas. Isso também é violência contra a mulher. 42% dos casos de violência doméstica no último ano de violência aconteceram dentro de casa, no ambiente doméstico. 52% dos casos não foram denunciados. Essa pesquisa, na verdade, não é a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Domicílios, se eu não me lembro agora, ela sempre faz a pesquisa também sobre violência. E aí, esses casos, né, esse aqui foi a Datafolha que fez, a pedido do Fórum de Segurança, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não são os dados reais do que é denunciado na delegacia. As pessoas não denunciam. Então, as mulheres que foram entrevistadas, 52% delas dizem que não denunciaram. Não denunciam por motivos diversos. Primeiro, vergonha. A mulher tem muita vergonha de dizer que apanha do marido, que sofre algum tipo de violência. E, muitas vezes, também ela não entende que ela sofre violência quando a violência não é uma violência explícita, como a violência física. E uma coisa que chamou muito a atenção, o ano passado foi publicada uma pesquisa, que essa pesquisa foi publicada, foi um trabalho de pesquisa feito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em que não era o objetivo estudar as mulheres evangélicas, era apenas estudar mulheres no ambiente, que sofreram violência. E o ambiente, né, que foi estudado não era um lugar não era evangélico, pelo contrário, era uma casa de ajuda para mulheres que sofreram violência e de manutenção dos católicos. Mas foram identificados, nestas mulheres que lá frequentavam, buscando ajuda, apoio psicológico, que 40% eram evangélicas. Aqui, na Igreja Central, eu já tive contato com pessoas que aqui congregam, que já deram queixa da Delegacia da Mulher porque sofreram violência doméstica, mesmo os dois congregando e frequentando a Igreja Batista Central. Já atendi outras pessoas, né, de outros lugares, de outros ambientes, também evangélicos, sofrendo violência doméstica. Nesses casos aqui,
As mulheres, a maioria, não eram casadas com o evangélico. Era violência com pessoas que não eram evangélicas. Mas havia muitos casos também de maridos que se dizem cristãos que agiam de forma violenta com suas esposas. É um dado alarmante, é assustador, porque nós estamos falando, né, do ambiente que a gente pensa que a gente encontraria tudo que fosse contrário ao que o mundo faz para destruir as pessoas. Porque a violência ela não constrói ninguém, a violência ela não desenvolve ser humano algum. A Organização Mundial de Saúde, ela vai falar de alguns tipos, tem uma tipologia de violência. E a violência ela pode ser classificada como violência auto-infligida, que é a pessoa, quando a pessoa atenta contra a sua própria vida. Às vezes acontece isso. Está um costume muito grande ultimamente, principalmente entre os adolescentes, que é a automutilação. Os adolescentes, por algum tipo de revolta, ficam chateados com alguma situação, não conseguem alguma coisa que os pais lhe impediam, alguma coisa que eles queriam, e às vezes eles, com raiva, acabam se mutilando, a ponto também de chegar ao suicídio. Não tem sido poucos, infelizmente, os casos de suicídio. A semana passada, uns 15 dias atrás, por exemplo, teve um caso de um jovem que se suicidou. O suicídio está muito, comum nos nossos dias. Esse é um tipo de violência contra a própria vida. Outro tipo de violência que a OMS classifica é a violência interpessoal. Essa violência, ela considera-se também, porque ela vai falar das relações entre as pessoas, então ela vai ser também uma violência junto, com a família. E, por último, a violência intrapessoal, que vai falar de grupos, a violência urbana, a violência, aquela que nos amedronta, que a gente fica morrendo de medo na hora que vai sair, às vezes, o transporte que a gente vai pegar, o ponto de ônibus, quando vai chegar em casa. Esse tipo de violência, a gente não vai gastar muito tempo nisso, é só para a gente adiantar um pouquinho. E os tipos de violência, que a gente quer tratar mais especificamente, nós vamos começar falando da violência física. Essa a gente não tem dúvida. A gente tem dúvida de violência física? Não. Porque a violência física ela vai direto contra, a pessoa, ela vai ferir de alguma forma, vai causar algum dano. Então, não tem dúvida. Jogou um objeto, bateu no rosto, beliscou, puxou o cabelo, A gente sabe que é violência física. Atirar objetos é violência física. Se você em casa, marido, você em casa, mulher, se você, quando briga, quando entra em conflito com seu esposo, sua esposa, e porque você está com raiva, você joga o que tiver na mão, isso é violência física. Se esse objeto acertar o objeto, porque você joga com o objeto, você não, Quando eu falo você, é a pessoa, tá? Ou qualquer outro aí que não são vocês. Se você joga um objeto, o objetivo é que o objeto acerte a pessoa, não é isso? Se não acertou é porque você errou, mas não é o que você queria. Você quer acertar aquela pessoa, quer machucar, quer ferir. Então, jogar o objeto, sacudir, apertar os braços, tentar enforcar, sufocar, lesionar mesmo com faca, garfo, ferimentos causados por tem disso, queimadura, tenta queimar, tortura. Isto é violência física. Mas, normalmente, nós não temos dúvida da violência física, a não ser, às vezes, a questão de jogar um objeto. Às vezes a pessoa pensa que isso não é violência física porque não chegou, não tocou, não houve um contato físico. Mas a violência física ela tem o objetivo de causar dano no outro. E a violência que é mais comum entre nós, a violência psicológica. A gente viu a cena aqui, lembra do pai? Você é burra, você é... Qual foi a outra palavra que falou? Foi retardada, Você é retardada, igual a sua mãe. Ainda completou.
Você não aprende nada, você é um imprestável, você é desastrado, você é um inútil, você nasceu para quê? Só para me dar trabalho, eu só faço gastar dinheiro com você, você não tem serventia nenhuma. Olha que coisa, você não vai dar para nada nessa vida. A comida que você faz é uma porcaria. Para que eu casei com você? Atrapalhei minha vida toda. Coisas desse tipo, que vai só destruindo a autoestima. Não é só dos homens para as mulheres, não. Tem das mulheres para o homem. Tu é um imprestável, um banana. Não sei porque eu casei com homem como tu. Não faz nada. Mulheres também agem com violência. Vocês viram na cena? Que mulher braba? Ela começou toda braba, empurrando o marido, não foi assim? Deu até um pescoção, mas se fala pouco sobre a violência contra o homem, mesmo porque você imagina um homem chegando na delegacia. Seu delegado, eu vim aqui porque minha mulher, ela me bateu. Mesmo que ele não chegue chorando. Não. Vim prestar queixa porque ela me agrediu. O delegado vai dizer, tome vergonha, vá para sua casa. Você é um homem apanhando de mulher, não é assim? Aliás, nós mesmos diríamos isso. É verdade ou não é? A gente faz, um homem é um banana mesmo, merecia mesmo ter apanhado, a mulher devia ter dado uma surra daquelas, não é? Nós mesmos não aceitamos que uma mulher, e nem o próprio homem, ele admitir que a mulher o agride? Nunca! Porque isso vai ferir a sua masculinidade. Então, tem o preconceito dele próprio, o preconceito da sociedade. Ainda hoje, apesar de todos os programas que tem em favor da mulher, a mulher ainda sofre muito problema, mesmo nos ambientes que deveriam ser para acolhimento dela, nas delegacias, né? Porque elas deveriam dar queixa em qualquer delegacia, não somente na delegacia da mulher. Outro dia, eu não sei se vocês ouviram uma reportagem, que a mulher ela saiu de uma cidadezinha aqui do Recôncavo, porque ela ficou com medo de morrer, e ela foi para Salvador. Ela tentou dar queixa em Salvador, mas disseram que não, que ela tinha que voltar para a cidade dela, mas a lei diz que ela pode dar queixa em qualquer lugar, e aí a delegacia manda um inquérito para o local. Aí só depois que saiu na mídia, que a delegacia em Salvador registrou a queixa. Se com a mulher, que a gente sabe que já tem todo um trabalho, né? Tem todo um processo que vem se desenvolvendo no sentido de proteção da mulher, é assim, imagine com o homem. Tem uma pesquisadora que ela trabalha a questão de violência no ambiente, né, masculino, o homem sofrendo violência. Mas não a violência que a gente está acostumado, que é muito comum, por exemplo, homens morrem muito em situações de violência. Acidente de carro é situação de violência. Arma de fogo, arma branca, em situações que ele se coloca em briga. Homem morre muito disso, mas é considerado que não é normal. Para o homem, o que mais mata homem é isso. Mas, quando uma mulher resolveu estudar sobre que homem também sofre mesmo violência, homem só, porque os homens que sofrem violência é porque eles se negam a agir de igual modo com a mulher. Não é porque eles são bananas, é porque eles não querem maltratar, porque eles entendem que há uma desigualdade de força, que se ele for atingir a mulher, pode ser, né, muito, muito ruim a situação. E ele se nega a revidar. E essa pesquisadora, ela conta da experiência dela em uma roda de conversa, né, sobre o tema violência, e quando ela discute violência contra o homem, ela foi rechaçada. Tome vergonha na cara, você está fazendo um desserviço à sociedade, um desserviço às mulheres. Gente, nós não estamos negando, eu não nego que a mulher ela é a mais sofrida em todos os tempos, e ainda nesse tempo não é diferente. As mulheres sempre sofrem mais, sempre. Não estamos negando isso. O que a gente não pode é fazer vista grossa que existe um problema também do outro lado. E não raramente a gente ouve que um homem perdeu um membro, que a mulher cortou fora. Que jogou água fervendo
no ouvido. Muitos entram em defesa. Ah, ela faz isso quando ela já é vítima de violência. Mas violência justifica violência? Não. Né? Então, a gente tem que discutir nos dois ambientes. Mas ainda falando da violência psicológica, ameaças, mesmo que não só ameaçar, você vai ver. Você está me provocando. Quando, e faz ameaça, perseguição, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, proibir sair de casa, proibir de ir para a igreja, fazer chantagem, insulto, exploração, ridicularizar. Tudo isso é violência psicológica, que isso pode ser feito não só em relação à mulher, mas na relação com os filhos. Aliás, os filhos têm sido muito vítima desse tipo de comportamento. Porque uma coisa interessante, que eu vou até falar mais um pouquinho na frente, mas eu quero adiantar, que a violência ela envolve uma relação de poder. Quem é violento, ele é mais forte na relação. Então, vamos pensar que um trabalhador saiu, trabalhou o dia todo, no final do dia, sua chefe ou seu chefe lhe gritou, lhe falou um bocado de desaforo. Ele está assim, no limite, trabalhou o dia todo, está estressado. Chega em casa, ele encontra a mulher na frente. Aí a mulher faz, boa noite. Ele já vai, que há de bom nessa noite, e vai soltando o verbo e já se chateia com tudo, e você não botou a comida na mesa ainda, a casa está empoeirada, e começa. Aí a mulher vai fazer o quê? Tem uma criança. A criança vai lá, puxa na saia da mamãe. Mamãe, sai daqui. Dá-lhe um tapa na criança, a criança vai parar lá no muro. Aí tem o gatinho, o cachorrinho. O que é que a criança faz? Espanca o bichinho. É uma relação de poder, do mais forte para o mais fraco. Então, é muito complicado essas questões. Violência sexual. A gente até ensinou aqui. Ah, existe violência sexual no casamento? Existe. Não é porque a Bíblia diz, teu corpo, marido, teu corpo não é teu, pertence à tua esposa. Esposa, teu corpo não é teu, pertence, né, ao teu marido, que significa que o marido pode pegar a mulher à força. Não significa. Não é um teu no sentido de que você é uma coisa, que você é proprietário do outro. Se está havendo problemas na área sexual, outros problemas precisam ser resolvidos. Esse não é o problema, tem um outro problema que o casal precisa tratar. Mas o fato de ser marido não lhe assegura o direito de violentá-la, de dizer, mulher, se banhe, vou te usar. Né? Não assegura esse direito de se banhe, você é minha esposa. A Bíblia diz que você tem que, pois é, está disponível. Eu ia falar outra palavra e ia ficar feio. Benevolência, benevolência. Você tem que ser benevolente comigo, né? Ou então, como diria o pastor Jade, você tem que brincar de picula. Não é um tem, né, de obrigação, de força. Por quê? Você imagine você fazer algo que você não quer. E quando envolve sexo, é muito sério isso. Uma mulher se sente violada, violentada, se ela for obrigada a fazer sexo, mesmo que ela vá, não espontaneamente, porque ela não está indo espontaneamente, ela está numa circunstância, num constrangimento. Então, tem que resolver se o casal tem algum problema na área sexual. Estivemos aqui no sábado, né, no Tudo Acaba em Pizza, e um dos pontos que apareceu na discussão era a falta de sexo era motivo de conflito. Tá, ainda bem que é motivo de conflito, não é motivo de violência. Se é motivo de conflito, conflito pode ser resolvido. Conflito pode ser administrado. Mas o homem não tem direito, né, de forçar a mulher a fazer sexo. Do mesmo jeito que ele não tem direito de falar para ela palavras de baixo calão quando está fazendo sexo. Você sabia que tem homens assim?
Homens que frequentam a igreja, que falam os palavrões piores que você pode imaginar, que reportam, ou seja, que tratam sua esposa como se elas fossem uma qualquer, que não respeitam, que querem que elas se vistam de maneira, né, sabe, maneiras que não é apropriado, porque está despersonalizando ela. Existe isso. Não é mentira, não. Eu estou falando de coisa que eu sei mesmo. E isso é violência. E isso é pecado mesmo, porque a gente vai ver daqui a pouco, né, mais sobre isso. Violência patrimonial. Furto, extorsão, dano. Tem maridos que fazem isso mesmo. Ou esposas que fazem isso. Que tiram o dinheiro do marido, que esconde dinheiro, tira da carteira. O marido pergunta, ainda junta com outra coisa. Vira uma mentira, né? Não, não vi, não. Rouba um do outro. Gente, família tem que ser uma relação de mútua confiança, de construção para os dois, né? E não de lesar o outro, de lesar a consciência, de lesar o patrimônio mesmo, né? Controlar o dinheiro. Você quer dinheiro para quê? Já lhe dei dinheiro. Não, é para fazer a feira. Está gastando demais. Olha, o dinheiro que eu lhe dei, se vire agora. Está gastando demais, problema é seu. Ah, mas está faltando carne. Não quero saber, se vire. Como se vire? Vai fazer como? Existe isso. Privar de bens, estelionato, rouba mesmo, sabe? Forja a assinatura do cônjuge, rouba o patrimônio. Existe isso é terrível, mas existe isso. Pegar um objeto, por exemplo, uma mulher que está brigando com o marido, e ela pega o celular dele e joga na parede. Violência patrimonial. Estou pegando o bem do outro, estilhaçando, né? O marido que pega o celular da mulher, um objeto, qualquer coisa, e chega lá e pisoteia. É assim? E quebra. Isso é violência patrimonial. A gente precisa rever, né, os nossos conceitos de cristãos. Eu estou falando isso porque acontece na igreja mesmo esses casos, viu? Violência moral. Tentar manchar a reputação, ou da mulher ou do homem. Normalmente, você vai entrar na internet, você vai encontrar exclusivamente para a mulher. Como eu disse, não se fala dos homens, acham-se até que é um desserviço falar que os homens também são vítimas de violência. Mas isso acontece na relação. Não raramente, as mulheres agem de maneira muito agressiva com seus maridos, né? E não só fisicamente, como na fala também. Rebaixa, né? Xingamento, sobre a índole, desvaloriza a pessoa. Então, isso é violência moral. O próximo slide vai falar sobre o ciclo da violência. A violência ela tem um ciclo, e é isso que é muito perigoso e que a gente tem que ter muito cuidado no meio evangélico, que a gente não pode ser contraditório ao que nós acreditamos, mas também a gente tem que preservar a vida. Contraditórios em quê? A Bíblia diz que a gente deve perdoar, não é assim? A Bíblia diz, Jesus vai dizer, quando Pedro pergunta para ele, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? O que é que Jesus responde para Pedro? 490, 70 vezes 7. Aí, marido bate na mulher. Uma surra de manhã, uma de tarde, uma de noite. Primeiro o ciclo da violência é assim, começa a relação tensa. Começa xingando, aquela psicológica, a violência psicológica. Começa falando coisas pesadas, de repente perde a paciência, gruda pelo pescoço, dá uns tapas, depois volta e diz, me perdoe, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Eu te amo, você é a mulher da minha vida. Fase da lua de mel. Aí a mulher pensa que vai ficar tudo normal. Começa de novo. E o ciclo, de novo. E esse ciclo se repete, se repete. Olha, não é que nós não devamos perdoar.
Mas o outro precisa de tratamento. Se ele não tem condição de lidar numa relação, ele precisa de tratamento. A Lei Maria da Penha, ela não prevê só a prisão do homem. A Lei Maria da Penha prevê que este homem que comete um ato de violência tem que ser tratado. Porque entende-se que ele tem problemas e que ele fere porque ele tem alguma dificuldade. Claro que a gente ainda está muito incipiente nisso. Tem um projeto de lei na Câmara de Feira de Santana que prevê um trabalho para os homens. Foi elaborado até por Alfredo Neto, que ele tem um trabalho, ele fez um projeto, Alfredo Neto é até um conhecido nosso, é um psicólogo aqui na cidade, e ele tem um trabalho com homens que cometeram violência. E ele esteve até em Brasília, né, palestrando lá no Senado sobre esse trabalho dele. Não manda não. Depois eu lhe falo. E esse trabalho de tratar do homem é muito importante para interromper o ciclo. Porque ele vai continuar fazendo a mesma... E a mulher também entra nesse ciclo de aceita a violência verbal, o momento de tensão, depois vem a agressão propriamente, por fim, a lua de mel, e fica nessa. Os dois precisam de tratamento. E é muito séria essa questão, e isso não tem a ver com perdão. Porque nós temos um problema muito sério, inclusive que pode colocar em risco a vida da mulher. E muitas vezes a vida dos filhos. Porque não raramente o que é que nós ouvimos nos noticiários? Marido matou a esposa, matou os filhos e depois acabou com a sua própria vida. Porque é uma pessoa que está precisando de ajuda, precisando de tratamento. Pode passar. E aí, lembra que eu falei da relação de poder, né? O marido grita com a esposa grita com o filho ali não tinha nem bichinho, gritou com o ursinho de pelúcia. Também a gente pode dizer que há uma transmissão geracional. O que é que essa criança está aprendendo? Violência. Ela está aprendendo como se deve tratar uma mulher. Como se deve tratar a esposa. Não raramente, os homens que cometem violência, ou as pessoas que cometem violência, atos de violência, elas são vítimas de violência. Elas aprenderam. Lembra que a gente falou da família, que a função da família é transmitir valores, que é transmitir costumes, né? E aí, às vezes, as pessoas aprendem isso como um valor, indiretamente nas suas relações. Claro que ninguém senta para ensinar a violência. A violência se aprende na prática, vivendo. Alguns vão ser resilientes e transpor isso e viver uma vida diferente. Outros vão reproduzir exatamente a mesma coisa em que viveram em suas casas. E ali é uma cenazinha só falando da violência psicológica, só para a gente lembrar que é violência, humilhação, palavras que desmotivam tanto a mulher ao homem quanto o homem à mulher, e isso é violência. A gente precisa ter isso em mente e acabar com isso. E o conflito, como eu já falei há pouco, o conflito ele vai existir. E, às vezes, a gente vai dizer que é o motivo da violência. Não é o motivo da violência, porque o conflito existe nas relações humanas. Existe um conflito quando eu quero uma coisa diferente de você. Mas não quer dizer que eu tenho que te dar um murro, não é? A gente vai sentar, vai conversar, um cede, outro cede, a gente aprende a negociar e resolve o conflito. Então, o conflito ele vai existir. O problema é transformar o conflito em intransigência, exigindo que o outro, seja o filho, o esposo, o companheiro, o colega, o subalterno no trabalho, né? O grupo social, não importa, o país, porque às vezes a gente tem esse problema político também, né? Se cale e se anule, usando autoritarismo, maus tratos, ameaças e provocando até mesmo a morte, né? Então, o conflito vai se tornar um problema quando vai para esses níveis. Nesse slide aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a naturalização da violência. A violência está tão natural que a gente não vê como violência o chefe gritar com o funcionário na empresa. A gente fala, é um grosso, é um mal educado. É violência, é desrespeito ao outro. A gente não vê como violência essa chargezinha aí. Está vendo a mãe
tacando a mão no menino. Aí, aqui está em espanhol, eu não sou muito de ler esse negócio aqui não, mas diz assim, ó, ela pede para o filho não se meter, porque ela está participando de uma pesquisa sobre violência familiar. Engraçado, né? Menina, me deixa quieta que eu estou respondendo uma pesquisa de violência familiar. E mete a mão na criança. Ou seja, é como se ela não percebesse que fazer isso com o filho é violência. E essa cena que é bem emblemática, essa foto, né, que é com palavras, é como dá a entender que as palavras agridem tanto quanto fisicamente. E, só para reforçar, a relação de poder existente na questão da violência. Para a gente só sistematizar essa parte da violência, existe violência contra homem, violência contra mulher. O que se mais fala hoje sempre vai ser na violência contra a mulher, por causa de toda a questão histórica e sobre todo, né, julgo que vem estado sobre a mulher, sobre toda a subserviência, tudo que se vem fazendo contra as mulheres. Mas a gente não pode esquecer que violência é violência, seja contra homem, seja contra mulher, seja contra criança, seja contra qualquer pessoa, violência é violência. Essa foto lhe faz pensar que um pai que faz isso, ele está disciplinando ou maltratando um filho? Que disciplina seria essa, né? Agora, esse pai, você acha que ele está fazendo o quê? Conversando com o filho. Aí vem a questão polêmica. Temos até uma lei que fala sobre essa questão polêmica, a lei da palmada. Não é assim? Ah, eu não posso bater no meu filho? Não deve procurar outras maneiras. Mas eu gostaria só de falar uma coisinha sobre criação de filhos e o uso de força física na criação de filhos. A Associação Americana de Pediatria, ela tem um guia sobre como você disciplinar as crianças usando força física. Como assim? Pois é, aí o povo diz, o Brasil é muito avançado, nós temos uma lei da palmada. Não bater nas crianças. Né? Mas o que é que a associação, o que é que os pediatras vão orientar para os pais? Que crianças, na verdade, é resultado de estudos que mostram, foram pesquisas feitas com adolescentes que passaram por disciplina física. Disciplina, não foi espancamento, não foram crianças que ficaram com o olho roxo. Crianças que levaram uma palmadinha, né? Um bolinho na mão, na parte mais acolchoada, entre 2 e 6 anos de idade, se transformaram em adolescentes mais saudáveis, no sentido de bons relacionamentos, sem se envolver em confusões, boas notas, e eram crianças que não demonstravam revolta na relação com os pais. Crianças até que de 10 a 11 anos tinham algum tipo de disciplina ainda, apresentaram um resultado mais ou menos. Mas as crianças, a partir de 12 anos, que apanhavam, os resultados não eram os melhores. Eram as crianças consideradas problemáticas, adolescentes problemáticos, que se envolviam em confusões, porque, a partir dessa idade, essa disciplina física não surtia nenhum efeito. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para você que é para você bater nos seus filhos de 2 a 6 anos de idade? Não. Mas, se for necessário, se a disciplina não for para satisfazer, não é disciplina, na verdade, que eu quero dizer. Se você não estiver batendo no seu filho, porque você está com raiva, para satisfazer a sua necessidade de externar ou de liberar aquela energia, porque muitas vezes a gente disciplina o filho, não é o filho quem está disciplinando. A gente está satisfazendo a nós mesmos. A gente está dando satisfação para a sociedade, a gente não está buscando um ensinamento para aquela criança. A gente está com raiva, a gente brigou com alguém, discutiu com o marido e desconta na criança. Isso não é disciplina. Então, a gente tem que aprender a disciplinar. Raramente, olha, quando você segue os princípios direitinho, que você faz tudo direitinho, raramente você precisa bater no seu filho. Raramente você vai precisar discipliná-lo fisicamente. Muito raro mesmo, e vou dizer porque eu tenho 3 filhos, viu? 3 filhos, e cada um diferente do outro. Pode passar, por favor?
Eu gostaria de falar alguns mitos, né, e fatos sobre a questão da violência. O consumo de drogas é mito, né? O consumo de drogas é que faz com que seja violento, o homem seja violento ou a mulher seja violenta. Sim e não. Sim, porque as drogas, você usar álcool, por exemplo, ou qualquer droga que vá afetar o seu estado de consciência, você não vai fazer o juízo corretamente das coisas, não vai tomar as melhores decisões. Mas, ao fazer uso da droga, você assume o risco de cometer um ato violento, ou de fazer alguma coisa que não deve. Mesma coisa de beber e dirigir. Na hora que a pessoa bebe, antes ela tinha a capacidade de decidir. Ela decidiu beber. Mas depois que ela bebe, e aí acontece o inevitável, ela é culpada, ela é responsabilizada. Não adianta dizer que ela não estava em seu estado perfeito. Não está, mas ela tinha que assumir isso antes. Mas a gente não pode, né, desculpar uma pessoa usando essa desculpa. Ou usar essa desculpa para dizer que a pessoa não cometeu um ato de violência. Tem que lembrar que violência é crime e tem que ser punida. Hoje, alguém teve contato comigo justamente falando sobre isso. Uma mulher perguntando o que é que ela fazia, parecendo um consultório sentimental, né? O que é que ela faria? O marido, quando bebia, ficava muito violento. E acabava por agredir, ela ficava com muito medo. E ela dizia, é por causa da bebida. É do tipo, não tem nada não, ele faz isso, é por causa da bebida. Ele é um bom homem. Ele é um bom homem, mas quando bebe, é violência, não importa, é violência. Se ele tem problema com bebida, não beba. Ele tem que procurar ajuda. Ele não deve beber. Segundo mito, uma pessoa dócil, gentil, agradável, em outros ambientes, é incapaz de ser violento. É uma coisa assim que as pessoas às vezes não acreditam. O cara no trabalho é o cara. Pensa na gentileza. Ô, colega! A mulher chega, a colega, né? Abre a porta. Entre, sente aqui. Aquela gentileza. Encontre todo mundo na igreja. E aí, tudo jóia? Em casa, não quero nem citar nenhum animal, porque, né, eles não merecem tal referência. Significa... Aí a pessoa, duas caras. Não, a pessoa ela é capaz de ser boa mesmo em outro ambiente. Interessante, quando a gente fala de psicologia sistêmica, de relações sistêmicas, a gente fala assim, que cada pessoa é capaz de desencadear na gente alguma reação diferente. Diferente. E aí, nessa relação com você, não quer dizer que eu estou sendo falsa com você. Nessa relação, eu posso ser muito gentil e em outra eu posso ser totalmente violento. Então, uma pessoa ela pode ser boa, sim. Porque, às vezes, a gente não acredita. Não, eu não acredito. Fulano, essa mulher não deve ser flor que se cheire. Ela está inventando porque o cara é exemplar, o cara é pontual, o cara é honesto, o cara é um trabalhador, ele está sempre disponível. Quem precisar de ajuda, ele é o primeiro a se colocar à disposição. Mas é possível, sim. É possível ele ser incrivelmente dócil com os filhos e extremamente violento com a esposa. Então, é um mito pensar que isso não pode acontecer, né? Que ele não pode ser dócil e violento ao mesmo tempo. Outro mito, como cristão, devo resolver o problema da violência sozinho, não devo procurar a polícia. Às vezes é necessário procurar a polícia, sim, porque violência é crime e precisa ser punido nos atos da lei. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Sabe por quê? Outro dia eu ouvi falar de um pastor que estava atendendo uma mulher vítima de violência. Pastor, meu marido me bate muito. Minha irmã, vamos orar para Deus transformar seu marido. Vamos orar. Pastor, meu marido continua batendo. Não resolveu, não. Vamos orar, minha irmã. Pastor, o senhor lembra daquela irmã que veio falar com o senhor? Ela morreu, o marido matou. O problema da violência é esse. A gente não sabe quando o outro vai perder o limite. Parece duro, né? É preservação da vida. É preservação da vida. Então, a gente tem que vigiar muito nessa questão. Porque muitas mulheres estão morrendo. Desses milhares de mulheres que morrem, é porque nós não sabemos, porque as estatísticas oficiais não levantam a religião da pessoa, o lugar onde ela convive.
é só estatística, morreu. Marido matou. Mas violência é violência. Ah, mas Deus protege. Crente morre assassinado, crente morre de acidente, crente morre de câncer, crente morre. Não morre? Por quê? Pode tocar até o corpo, mas a alma ninguém pode tocar, não é? Nós somos de Jesus, ninguém toca. As razões por que isso acontece, não tenho como dizer para você. Ah, porque a oração não funciona. Funciona, vai orar separado. Vai pedir a Deus para converter o coração do indivíduo, mas sem tratamento, sem Jesus na vida dele. Ah, mas ele está na igreja, ele é crente. Crente que comete violência? Eu vou pular já aqui, não vou nem continuar. Passa aí, por favor, vai passando, porque eu quero falar rapidinho aqui sobre o que a Bíblia diz, sobre o que Deus pensa sobre violência, porque o tempo, né, está acabando. Já falei que a violência começou, né, contra a mulher, desde o pecado original, mas o primeiro relato de violência que nós temos na Bíblia, físico, foi Caim matando Abel. Depois a gente tem Lameque, né? Lameque, ele foi muito mais violento do que Caim e ainda se gloriava de toda a sua violência. Mas a gente pode dizer que o que Adão fez com Eva foi violência psicológica. A mulher que tu me destes. Estou dizendo aí uma imprestável. Uma mulher, aliás, na verdade, ele fez com Deus, né? Ele acusou a Deus, ele insultou a Deus, disse, tu não soube fazer o serviço direito, né? Mas o que é que Deus pensa sobre violência? Salmos 11:5 vai dizer, o Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Deus não gosta de violência. Violência não é o que Deus tem para nós. Pelo contrário, né? Toda a história da Bíblia é amor. Aí você vai falar, mas tanta guerra que houve, né? Tanta coisa, tanta guerra santa que houve na Bíblia. A Bíblia diz que a medida da iniquidade daquele povo chegou a um nível tão degradante, porque os jebuseus, os heteus, tudo quanto era eus, eles eram tão cruéis que eles matavam crianças para colocar no alicerce de sua casa, para que as casas fossem abençoadas. Olha que coisa louca. Deus não tolerava isso. E quando Deus fez isso, ele estava fazendo foi justiça e não violência. Como ele fez também quando mandou chuva, né, sobre a terra, até que só ficou uma única família. Salmo 5:6 vai dizer, destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Aborrecer aqui quer dizer odeia, detesta, tem nojo. É assim que Deus pensa sobre a violência e sobre quem comete, né, violência. Deus odeia essas pessoas, então ele não vai perdoar. Se arrepender, ele perdoa. Os mais cruéis podem ser perdoados, mas precisa de arrependimento. Mas a pessoa que se encontra, né, na iniquidade, comete violência, Deus aborrece. Aí o que é que Deus pensa sobre violência? Ele não pensa sobre violência, ele pensa sobre paz. Ele vai dizer em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra. Mansidão não tem nada a ver com violência. E se deleitarão na abundância de paz. Lá em Salmos 37, versículo 10 e 11. Deus, ele não pensa em violência, ele pensa em paz, em amor. É por isso que o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, temperança. Porque a gente precisa, para não cometer violência, de longanimidade, de temperança, de domínio próprio, de mansidão. Só pelo fruto do Espírito nós podemos agir de maneira mansa. Caso contrário, aquele ditado impera entre nós. Dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. É tão natural, né, essa questão de violência entre nós que a gente tem até ditados para dizer que eu não perco, não saio numa confusão. E ainda, o que é que Deus vai dizer? Em Mateus 5, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra.
Manso, o manso não faz violência, manso é pacificador, manso, ele não faz confusão, manso não coloca lenha na fogueira. Às vezes, a gente não está cometendo violência diretamente, mas a gente está botando lenha na fogueira, numa briga, numa relação, tá? Né? Incitando a confusão. 1 Pedro 3,7, o que é que Deus pensa? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que é que Deus está dizendo? Não é aceitável violência contra a mulher. Marido, se você é violento contra a sua esposa, você não tem as orações ouvidas. Eu não ouço a sua oração. Pode vir para aqui, dar glória a Deus, levantar a mão, falar em línguas, rodopiar, voar, fazer o que você quiser. Eu não ouço a sua oração. Então Deus, Ele não prega violência. A Bíblia não prega violência. Bem-aventurado... de novo, está o mesmo aqui. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados dentre vós. A Bíblia condena a violência psicológica. Ela é ultrajante. Ela destrói, ela desconstrói a pessoa. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 31, 32. Então, ultrajante, quando fala de linguagem ultrajante, quer dizer que é aquele que ofende, que desrespeita. Ainda falando sobre violência psicológica, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Você é um idiota, você é um burro. Isso dá graça a alguém? Essa palavra constrói? Não. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia diz que a língua ela é inflamada pelo próprio inferno, ela é peçonha mortal. Então, a violência psicológica, ela mata uma pessoa aos pouquinhos, deprime, adoece fisicamente. E a Bíblia condena isso. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. É inadmissível que um homem, no momento que está com a sua esposa, na intimidade, que ele use palavras torpes, palavras que desrespeita ela, para que ele possa se satisfazer sexualmente. Isso não é aceitável a um cristão. Porque convém, aí vai falar para os líderes, porque tem líderes, tem pastores, tem bispos, tem diáconos, tem líderes de célula, tem que cometem violência. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Tito 1, versículo 7. Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, violência psicológica não vai ficar à toa, mesmo porque a palavra já diz que nenhuma palavra vai ser perdoada, vai ficar à toa, vai ficar, né? Não vai ser levada em conta. No dia do julgamento vem tudo à tona. Por que a violência na família cristã é inaceitável? Porque depois que a gente aceitou, estou falando família cristã, ela é inaceitável em qualquer ambiente, viu? Mas como eu estou falando para esse contexto, para um contexto em que a gente diz que Jesus mudou a nossa vida, que a gente canta, Jesus Cristo mudou o meu viver, que eu digo que a vida velha já passou e só as coisas novas, não é? Eu não posso aceitar a violência. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ou seja, isso era comum antes, quando nós não conhecíamos a Cristo. Mas agora que a gente conhece, deixa isso para trás, isso não te pertence. Você é servo do Deus Altíssimo, aquele que prega amor, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se o homem batia, não bate mais. A Bíblia vai dizer, se roubava, não roube mais, não é assim? Se mentia, não minta mais. Então, porque é um novo homem, é uma nova criatura.
Uma coisa interessante sobre a violência é que para violentar, a gente tem que considerar o outro inferior a nós. Para eu bater, para eu humilhar, qualquer tipo de violência, eu considero que você é um nada, que você é uma coisa. Eu preciso disso. Eu tenho que considerar que você é uma coisa mesmo. Senão, eu não faço, eu não consigo. Se eu penso diferente, se eu penso, não, você é um ser humano, você é importante, eu não vou te ferir. Mas quando eu faço isso, eu estou fazendo uma coisa muito séria. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Quando um homem viola uma mulher, um homem bate numa mulher, quando uma mulher agride um homem, seja física, psicologicamente, nós estamos ferindo a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito sério. Não é admissível no corpo de Cristo. Não é admissível em nenhum lugar. Mas, lá fora, as pessoas têm que lutar com as suas próprias forças. E se aqui nós dizemos que temos o Espírito Santo em nós, ele tem que frutificar. Porque se ele frutificar, não haverá violência. E nós honraremos o nosso corpo, o corpo de Cristo. Nós honraremos o marido, respeitaremos a esposa, respeitaremos os filhos. A Bíblia tem orientação para isso. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. E a gente precisa entender isso. Pode passar? Para quase terminar, falta só mais um slide. Violência não é amor. Tinha um ditado antigamente, né, que quem ama maltrata. O povo falava, né? Aonde quem ama maltrata? Que amor é esse? Eu não quero ser amada assim não, viu? Demilton, por favor. Quem ama, valoriza, não desvaloriza. Quem ama, considera o outro superior a si mesmo. Não é assim que a Bíblia fala? Considerai-vos uns aos outros, né? Considerai o outro superior a você. Não é assim? Não é, quando eu falo considerar o outro superior a mim, não quer dizer que eu sou um coitado. Não, eu estou dizendo, olha, você é a pessoa de valor, eu tenho que te respeitar, eu tenho que fazer o bem por você, eu tenho que te amar. É isso que eu tenho que fazer. Quando eu considero o outro superior a mim, eu não vou cometer violência. Amor violento não existe. E há palavras que magoam mais que murro, não é? E normalmente muita gente fala sobre isso. Muitas mulheres pesquisadas, elas falam, é muito mais fácil eu esquecer o que foi feito fisicamente comigo do que o que eu ouvi. É muito complicado. Por isso que a Bíblia vai dizer, o poder da morte, né, está na língua. A língua mata. Ela é peçonha mortal, inflamada pelo próprio inferno, vai dizer o apóstolo Tiago. E por fim, Deus, Jesus, não fala de violência, não ama violência, não quer violência. A violência é inaceitável. Por isso, né, essas são palavras do nosso Senhor, lá no Evangelho de João. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Porque é que tem um monte de gente aí, achando que evangelho é coisa de gente, louca. Sabe o que é que as pesquisas falam? Que o contexto cristão favorece a violência contra a mulher. Por quê? Porque diz que a mulher tem que ficar calada, que a mulher tem que se sujeitar, que a mulher tem que apanhar mesmo e que se ela está apanhando foi culpa dela. Tem gente que diz isso, eu não estou dizendo isso. Mas o que o Evangelho prega não é isso. O que Jesus fala da valorização da mulher, Jesus, ele valorizou a mulher. Lembra da mulher samaritana? Ela era uma mulher que estava pelo quinto marido. Ela era desprezada. Ela pegava água ao meio-dia, porque ela não pegava nos horários que as outras mulheres iam. Ela não era bem vista. Mas Jesus falou com ela. Jesus conversou com aquela mulher. Os discípulos acharam estranho. Jesus, ele sempre valorizou a mulher. Jesus sempre valoriza nós, seres humanos. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor, não é uma mensagem de violência. Ele morreu aquela morte violenta, morte de cruz, para que nós vivêssemos uma vida abundante, uma vida de amor. João 15:12, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E por último, de novo, em João 15:17, isto vos mando,
que vos ameis uns aos outros. A Bíblia vai falar que quando a gente ama, né, ao próximo como a nós mesmos, provavelmente nós não vamos ferir, porque ninguém fere a sua própria carne, a não ser que a pessoa tenha um problema muito sério, que ela tenha distúrbios, e principalmente ela não conhece a Jesus. Mas nós conhecemos o Deus que é amor. Amor e não violência. O Deus que preserva a vida, não destrói. O Deus que veio para dar vida em abundância e não para fazer nós vivermos numa vida miserável e de violência. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a abençoar outras pessoas. Que não nos conformemos com este mundo de violência, mas que nós transformemos as nossas mentes e preguemos e vivamos, acima de tudo, o amor de Cristo. Amém? Você pode ficar de pé. É muito conteúdo, né, um tema para a gente falar, mas eu creio que é um tema importante para ser tratado. E dá para a gente ficar um dia inteiro falando sobre este tema, que a igreja precisa falar sobre essas coisas, não é verdade? Ninguém mais tem autoridade, eu diria assim, do que nós, porque a Bíblia trata de tudo e Deus sabe todas as coisas. E as motivações, né, da Bíblia, elas são verdadeiras, elas são puras, é a verdade, diferente das motivações de muitos grupos que buscam seus próprios interesses. Vamos orar nesse instante? Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário, de podermos acessar diretamente o teu trono, de podermos ter hoje o teu Espírito habitando em nós, e ser esse Espírito doce, maravilhoso, consolador, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquilo, Senhor, que não nos convenceu, que o Senhor mesmo nos convença. A palavra que porventura tenha gerado dúvida, seja transformada agora pela ação do Espírito Santo. Pai, se algum irmão ou irmã venha sofrendo violência aqui, e eu quero te pedir no nome de Jesus, nesta igreja, não estou falando de hoje, mas desta igreja, do teu corpo aqui, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor esclareça, que o Senhor liberte, que o Senhor livre os teus filhos, as tuas filhas, do sofrimento por mau entendimento da tua palavra. Dá discernimento espiritual, Senhor. Aumenta a fé, fortalece cada um na sua luta, dá sabedoria para instruir outras pessoas neste tema. Que nunca falte, Senhor, nas nossas casas a tua graça, a tua unção, o teu discernimento, a tua alegria, a tua saúde. Que o teu amor maravilhoso e incondicional, que a tua graça maravilhosa, o teu doce e santo Espírito Consolador esteja conosco, seja com todo o teu povo espalhado na face da terra. É no nome de Jesus, Senhor, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, todo mundo vá para casa, descanse, tenha uma boa noite de sono.